E eu te levo para passear por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cidade conhecida como a cidade morena devido ao tom avermelhado do solo dessa região tão especial. Um abraço para quem nos assiste pelo canal 50.1 de Campo Grande. Muitíssimo obrigada pela audiência de todos vocês nesse momento. Agora sim, vamos falar de saúde mental. A gente precisa ficar atento, gente, pois várias condições podem nos afetar. Entre elas, as crises de ansiedade, porque você pode até se considerar uma pessoa não ansiosa. Só que, de repente, vem uma angústia, o coração fica acelerado e você fica naquela tensão. Essa é uma crise de ansiedade. E esse é só a pontinha do iceberg para uma depressão. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde mostram que quase 6% da população brasileira, o equivalente aí a mais de 11 milhões de pessoas, sofrem sim de depressão. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o psicólogo Lúcio Cristóforo, que está aqui comigo. Lúcio, bem-vindo, muito boa tarde. Tudo bem, Carla? Tudo jóia, é um prazer te receber. Bem, para a gente começar esse assunto, um dos maiores problemas, o Brasil está no topo, né, da lista, principalmente da América do Sul, do país com maior problema com depressão, ansiedade, outras questões vamos colocar psicológicas, mas de maneira geral é psicossocial também, né? A questão da depressão, o Brasil lidera na América Latina em número de casos de depressão. O Brasil só perde na América como um todo para os Estados Unidos. Então, é muito grave o que acontece, né? No número de casos, assim, de pessoas com uma depressão grave, das pessoas que, às vezes, e esse número, às vezes, ele é até escondido por pessoas que nem procuram ajuda e que a gente não fica nem sabendo que sofrem de depressão. Sim. E isso são casos que procuram ajuda, né? Imagine os que não procuram. Eu tenho recebido muitos casos de depressão, de pacientes com ideação suicida, que é muito grave. Então, é uma coisa que as pessoas precisam entender, que procurar ajuda não é sinal de fraqueza. Ter depressão não é sinal de fraqueza. Às vezes pode ser uma questão de um transtorno, de um trauma mal resolvido, que a pessoa continua sofrendo constantemente por aquela coisa que já passou lá atrás. Pode ser uma questão neuroquímica, né, que tem um desequilíbrio ali químico no cérebro e tal, e que a ajuda psiquiátrica e psicológica pode resolver. Então a pessoa precisa entender que procurar ajuda é o caminho, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. A ansiedade é pior ainda, né? Se no Brasil, o Brasil é o segundo colocado na América como um todo, no caso de depressão, na questão da ansiedade, o Brasil lidera no mundo. O Brasil é o país que mais tem uma incidência de ansiedade comparado com o resto do mundo. Então é muito complicado, assim, que as pessoas não entendem que... Eu sempre dou um exemplo didático que é assim: ansiedade é um excesso de futuro, de coisas que podem ou não acontecer. E se acontecerem, pode ser de 1000 formas diferentes. E a gente não vai ter essa resposta antes. Então a gente fica sofrendo por uma coisa que pode nem acontecer, e caso aconteça, pode ser de uma situação totalmente diferente daquilo que a gente imaginava. E a depressão também é um excesso de passado. Então algo que eu sofri lá atrás, na infância, na adolescência, em alguma outra ocasião da vida, e eu continuo sofrendo constantemente por aquilo. Então a gente precisa entender que viver o agora não é uma frase feita, uma bobagem que a gente coloca no Instagram, viva o agora. Não, isso é uma realidade, que o único tratamento eficaz que existe para ansiedade principalmente é o foco total no agora, que a gente chama de mindfulness, né? E para a depressão é a mesma coisa, a gente precisa aprender a deixar o passado no passado, aprender o que aquilo vai nos trazer de relevância para a vida no futuro, o que eu aprendi com aquilo e o que aquilo pode me mudar como ser humano. Por exemplo, vamos pegar um caso de uma pessoa que sofreu um abuso na infância e tal. Tudo bem, aquilo é trágico, é péssimo, a gente precisa trabalhar aquilo para a pessoa deixar aquela dor lá no passado, não continuar sofrendo com aquilo, mas principalmente também pensar assim: o que aquilo pode me trazer de positivo para o futuro? Então, no caso de uma mãe, de uma mulher, por exemplo, que sofreu aquilo e pretende ter filho, eu tenho certeza que aquela mãe vai ser muito mais cuidadosa para evitar que isso aconteça com seus filhos do que se ela não tivesse passado por aquilo. Pode ser que a gente pense, não, isso acontece só com os outros, né? Então a gente não precisa se preocupar. Só que alguém que já passou por isso vai ter um cuidado ainda maior. Entende? Então, assim, a gente pode dizer que todo trauma, ele traz conhecimento. Sim, com certeza. Por pior que seja. Por pior que seja. Todo acontecimento na vida tem que trazer isso, tem que trazer algum aprendizado, alguma relevância para aquilo que a gente vai levar para o resto da nossa vida. O que aquilo pode me trazer de propósito, entende? Gente, uma coisa importante.
Eu, ouvindo você falar, me vieram várias questões na cabeça e uma delas é a seguinte: você que tem criança em casa, quando vocês vão passear, vocês vão para algum lugar, você conta para a criança que você vai levar ou você prefere não contar porque a criança fica tão ansiosa, esperando por aquele momento, ou por aquele presente, ou por aquele passeio, ou por aquele bolo, por aquele doce que dá uma febre, que não consegue dormir? Isso é ansiedade. Sim. Né? Porque a ansiedade é a pessoa viver antecipadamente aquilo que vai acontecer. Então vamos dizer de uma coisa real, como um passeio, né? Então a criança sabe que aquele passeio vai acontecer daqui a 3 dias. Só que ela começa a viver hoje a expectativa daquele passeio. Não basta para a criança às vezes saber que vai ter o passeio. Ela vai, mas será que vai ser legal? Será que eu vou me divertir? Será que vai ter mais criança lá? Será que vão me aceitar? Será que vão ficar olhando para mim? Esses serás é que acabam com a nossa estrutura emocional, assim, sabe? Com a nossa paz emocional. Então, o viver a ansiedade é justamente isso. A gente tentar adivinhar como aquilo vai ser. Qual vai ser a resposta daquilo na minha vida, entende? E aqui que está o grande erro. Eu acho que informar, seja crianças, aqui no caso que a gente está falando, eu acho que é importante. A criança precisa saber, daqui a 3 dias vai ter um passeio muito bacana para você e tudo mais, você vai adorar, tô muito feliz que eu vou te levar para isso, para esse passeio, mas agora foca no agora. Foca no dia de hoje. O que você vai fazer hoje? Você vai brincar? Ainda está de férias? Vai se divertir? Vai assistir um filme? A gente vai passear para fazer um lanche bacana? Então vive o hoje e deixa o passeio para o dia que ele acontecer. Entende? Olha, gente, então assim, pra você que evita, né? Eu sou uma dessas, tá? Vocês não estão sozinhos, não. Que evita falar o que vai acontecer pras crianças, pra não deixar, não dar essa crise aí de ansiedade. Então o ideal é falar pra que ela saiba trabalhar isso. Exatamente. Porque eu acho que esses adultos ansiosos demais foram crianças também que não souberam lidar com a ansiedade, né? Sim, e justamente às vezes por não ter a informação, quando chega a hora, gera uma ansiedade momentânea ali, que a criança não sabe como lidar naquela situação, e isso naquele momento até pode não ser tão traumático, mas se aquilo se acumula para as outras situações da vida, a criança vai crescendo com isso, ela vai crescendo com a incerteza. Poxa, mas será que essa semana vai ter algum passeio? Será que o passeio vai ser legal, vai ser tão divertido quanto o outro? Ou será que eu vou ter que ficar em casa a semana inteira? Todos esses serás é que acabam com a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, entende? E que dica você daria para quem está nos assistindo e está passando por isso? Um adulto que está sofrendo com o passado e está sofrendo com algo que não aconteceu ainda. Que ao mesmo tempo que está iniciando essa depressão, essa tristeza, muitas vezes por algo que ocorreu no passado, ou porque se sente desgostoso da vida mesmo, sabe? Sim. Aquela pessoa que eu tô perdido, eu não... Sabe, desistiu de viver mesmo? Não estou mais gostando de viver, né? Que já é uma depressão já assinada embaixo, né? Com letras garrafais. Que dica você daria para essa pessoa? Eu tenho alguns casos de pacientes com ideação suicida. Eu estou atualmente com uns 4 casos de pacientes que falam literalmente, eu quero morrer, não vejo mais sentido na minha vida e eu só penso em como fazer isso, então como não machucar as pessoas que vão ficar aqui e tal. Graças a Deus eu nunca perdi um paciente por suicídio. Nesses anos todos de profissão, assim, eu nunca perdi. Graças a Deus e espero nunca perder. Mas é uma coisa muito grave. Então a primeira coisa é a pessoa admitir que ela está com um problema e que aquilo não é uma fraqueza e que ela precisa de ajuda, que sozinha dificilmente ela vai sair disso. E procurar uma ajuda profissional é o primeiro passo para que ela saia dessa situação. Procurar tanto um psicólogo quanto um psiquiatra, no caso de uma depressão, porque o remédio psiquiátrico ele vai ajudar no sintoma, seja da depressão ou da ansiedade. Não vai curar nem a depressão e nem a ansiedade, né? Eu brinco assim que, por exemplo, uma criança, um adolescente, um adulto que está com uma crise de ansiedade, vai lá e toma um remédio para ansiedade, um ansiolítico qualquer, ele vai reduzir o sintoma. Então é como você chegasse para os seus filhos que acordam com febre, vai lá e dá um antitérmico qualquer. Vai baixar a febre. Por 2, 3, 4 horas vai ficar sem febre. Mas se não for buscar a causa daquela febre, daqui a 4 horas vai voltar. Daí você tem que dar mais remédio. Daí não foi buscar ainda a causa. Daqui a 4 horas vai voltar. Daí você começa a dar cada vez mais remédio, numa quantidade maior, numa frequência de tempo menor, até que aquilo não faça mais efeito. O remédio para ansiedade é a mesma coisa. Ele vai reduzir os sintomas que são físicos, a pessoa sente mesmo aquilo no corpo. Por exemplo, uma pessoa que está com uma crise de ansiedade, ela começa a sentir o coração disparar, começa a bater, amortecer. braço amortece, os músculos contraem, transpira, sabe? Às vezes perde até a questão do equilíbrio, fica tonta. Então aquilo é real, a pessoa está sentindo mesmo aquilo, só que ela não vai ter um ataque cardíaco.
Então ela está tendo um problema de ansiedade, que às vezes ela nem sabe qual é o problema, mas está lá no inconsciente dela. Às vezes, muitas vezes ela sabe qual é o problema que ela está preocupada ali. Só que daí aquilo gera um sintoma físico. Gera um problema de coração, um batimento mais acelerado, né? Daí a pessoa já acha assim, será que eu tô infartando? Daí isso gera uma outra ansiedade, por uma outra preocupação de outro problema, né? E isso vira uma bola de neve, entendeu? Então a pessoa precisa entender que tem que procurar ajuda, tem que procurar um psicólogo, tem que fazer terapia, e fazer terapia por muito tempo de preferência, entendeu? Porque terapia é um processo de vida, não é só, eu brinco que o psicólogo não é um bombeiro que só apaga incêndio, né? Então a gente tá ali para acompanhar o desenvolvimento da pessoa, da individuação dela, né? Dela reconhecer quem ela é na sua totalidade de consciência e de inconsciente, dos seus comportamentos, das suas relações. E a melhora, né? Nesse ao processo, todo, porque né? coisas acontecem durante a vida. Sim. Então, a gente vai ficar procurando ajuda só quando acontece um episódio? Não, a gente tem que estar preparado para todas elas, né? Isso é muito, muito importante. Lute, muito obrigada. Eu que mais agradeço, uma vez, Carla. um prazer te receber, viu? Eu fico feliz com a participação aqui. Muito obrigado por ter convidado de novo. Estarei disponível sempre que precisar. Maravilha. E você aí de casa que está assistindo a gente, que está de olho aqui na nossa programação, você sabe quais foram as referências culturais dos descendentes que povoaram a tua região? Aqui no sul, por exemplo, a gente conhece um pouco, né, dos nossos antepassados, das pessoas que vieram para cá, né, no norte, no nordeste, no centro-oeste. Em vários cantos do Brasil tem alguém que foi lá e pesquisou para saber um pouco mais do mundo em que nós vivemos. Você vai conhecer agora uma história inspiradora de um homem que dedicou a sua vida aos estudos. Kleber Maciel, um professor, pesquisador e autor da cultura negra no Espírito Santo. Olha só.